Começando mais um react aqui no Planeta do Conhecimento. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a todos. Pra quem não me conhece, sou o biólogo Gabriel. Faz tempo que a gente não reage aqui ao ordinário, né? Faz muito tempo, uns meses aí. Olha só, mas isso aqui chamou muito minha atenção, gente. Tigre dente de sabre encontrado na Sibéria. Um Smilodon. Será que vai acabar competindo recursos com o tigre siberiano e causar a extinção dele? Será possível? Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho, deixa muito like e bora reagir porque o conteúdo tá top hoje, hein? Imagine um animal tão feroz, tão poderoso que dominou o topo da cadeia alimentar durante a Era do Gelo. Agora imagine que após 32 mil anos, ele volta à vida. Parece enredo de um filme de ficção científica, certo? Mas este é um marco que pode se tornar real da ciência. No coração congelado da Sibéria, um filhote de tigre dente de sabre foi descoberto. Não apenas como fósseis desgastados, mas como uma múmia incrivelmente preservada. Pelos densos, órgãos intactos, DNA em condições excepcionais. Pela primeira vez, temos a oportunidade de desvendar os segredos desse predador extinto e, quem sabe, trazê-lo de volta ao mundo moderno. Ou será que já fizeram isso? Os cientistas estão diante de um portal para o passado, que pode revolucionar nossa compreensão sobre essas criaturas. Mas essa descoberta traz consigo questões. Estamos prontos para lidar com o retorno de uma fera tão lendária? É uma janela de esperança ou de um perigo iminente? É mais de um perigo, né? Porque imagina você reintroduzir um animal que já está extinto há muitos anos, vamos supor que ele consiga voltar à vida, que o DNA esteja muito bem preservado ali na criogênese, na criobiose, né? Como a gente pronuncia, algo que está preservado, está vivo entre aspas, está congelado e está dormente. Ele continua existindo, só não está demonstrando as atividades mais ativas. É como a gente vê muito em filme de ficção científica, animais que ficam anos preservados no gelo, entendeu? Anos e anos preservados. Só que eles estão vivos lá, em um sono profundo, mas continuam vivendo. E continuam sendo alimentados ali, né, por tubos. É igual uma pessoa em coma, né, que precisa de fluidos sendo introduzidos ali via agulha, via soro. Como se fosse assim, para mantê-lo vivo, com os recursos necessários. Só que ele não vai estar ativo, não vai estar consciente. Aí, de repente, retorna, sim. Porque, guys, o clima, os recursos que existiam na época não são necessariamente os mesmos de hoje. O tempo geológico se alterou muito, o clima mudou, entendeu? A gente teve uma coisa chamada de deriva continental, os continentes movidos pelas placas tectônicas não estão mais nas exatas posições, sabe? A vegetação, assim, muitos fatores, tanto bióticos quanto abióticos, vão afetar no nicho ecológico desses animais. Porque na época, de fato, o Smilodon, tigre dente sabre, ele era assim um dos predadores de topo da cadeia alimentar, mas hoje em dia será que ele seria? Será que ele seria apto a competir com os predadores de topo atuais? Entende, gente? É perigoso demais a gente ir para o passado, sendo que a gente já tem o presente. É perigoso. É perigoso. Prepare-se para explorar uma descoberta que não é apenas fascinante, mas que pode mudar os rumos da ciência moderna e talvez do planeta. Então, já clique no like, se inscreva e vamos ao vídeo. A Sibéria, uma terra isolada localizada no maior continente terrestre. Nesse local, parte do solo permanece congelado por eras, guardando segredos enterrados nas profundezas do permafrost. É um lugar onde o tempo parece ter parado, preservando histórias do passado em camadas de gelo. Foi ali, em um cenário gelado e implacável, que a ciência se deparou com um achado que poderia reescrever capítulos inteiros da história natural. É exatamente, o permafrost é isso mesmo, é um solo congelado que preserva muito, entendeu? Existe muita criobiogênese ali, muito, entendeu? Muitos micro-organismos podem ser bem conservados, né? Micro-organismos
que possam ser até parasitas, tá ok? De doenças antigas, como varíola, enfim, várias doenças antigas que possam acabar retornando, né? A gente espera que isso não aconteça. Enfim, muito DNA de vários animais, de vários micro-organismos, de fato, podem ser preservados. Só que é meio difícil você preservar o DNA 100% intacto, porque o DNA tem um tempo de vida. E ele vai degradando com o passar do tempo. Tem uma hora que ele vai ser totalmente desnaturado. Entende? É difícil você mantê-lo. É possível, mas é complicado. E o permafrost, ele é um solo congelado que preserva muita vida. Entendeu? Tem muito segredo aí por trás. Um grupo de pesquisadores estava conduzindo uma expedição rotineira para estudar o impacto das mudanças climáticas no permafrost, que nada mais é do que o nome dado ao solo que permanece congelado durante todas as estações. Mas o que encontraram estava longe de ser algo comum. O ano foi 2020 e entre as lâminas de gelo um pequeno corpo emergia como uma janela para o Pleistoceno. Era um filhote de tigre-dente de sabre, mumificado, com a pele ainda densa. Os caninos protuberantes e os detalhes do pelo incrivelmente preservados. Era como se o tempo tivesse decidido guardar essa fera lendária para um momento crucial. E esse momento era agora. Para os cientistas, foi como encontrar um tesouro perdido. Mas este não era um simples fóssil. Era um organismo que carregava em si as respostas para questões que até então eram meras especulações. Os especialistas logo perceberam que tinham algo único em mãos, uma grande quantidade de material genético suficiente para realizar análises nunca antes possíveis. Mais do que isso, suficiente para pensar, ainda que de forma assustadora, em uma possibilidade que parecia restrita aos filmes: trazer o tigre-dente de sabre de volta à vida. A excitação era palpável. Este filhote, que havia percorrido as tundras da Eurásia há 32 mil anos, agora tinha a chance de trazer uma linhagem de volta graças aos avanços tecnológicos. Mas essa possibilidade trouxe consigo um misto de esperança e temor. A ciência está preparada para manipular a vida dessa forma? Enquanto cientistas analisam os fragmentos de DNA como arqueólogos decifrando uma pedra de roseta biológica, uma pergunta paira no ar. Se o tigre-dente de sabre voltasse à vida, como isso impactaria o ecossistema atual? O que significaria reintroduzir um predador extinto em um planeta que mudou tanto desde o seu tempo? Aí que existe muitas incógnitas. Possa ser que funcione, pode ser que não funcione. Pode ser que ele volte a ser extinto, porque ele não vai se adaptar com a ecologia atual, né, com os recursos que existem. Pode ser que ele não consiga competir com os predadores atuais. Pode ser que ele não se adapte ao clima. Entendeu? A vegetação, a posição do relevo, sabe? Muito pode influenciar ao sucesso da gente reintroduzir uma espécie extinta em um ambiente totalmente novo, diferente do que ele habitava no passado. Esse que é o problema. Será que vai dar certo mesmo? Em vida nativa, assim, na natureza própria? Ou teria que ser num cativeiro, num zoológico? Vamos ver. Para responder a essas perguntas, precisamos olhar mais de perto para a história desse magnífico predador. Quem foi o tigre-dente de sabre? Quais eram suas habilidades, seus hábitos e por que se tornou um ícone da Era do Gelo? Segure-se, porque agora é hora de conhecer a verdadeira face dessa fera lendária. O tigre-dente de sabre, na verdade, é um termo guarda-chuva que engloba algumas espécies extintas. Nas Américas, por exemplo, temos o tigre-dente de sabre separados em espécies de nome científico Smilodon, que foram os predadores mais icônicos que já habitaram a Terra. Entre as 3 espécies conhecidas desse gênero, chamado de Smilodon, cada uma carrega características que destacam seu poder, adaptabilidade e ferocidade.
O Smilodon gracilis, o menor da família, era ágil e com um peso que variava entre 55 e 100 quilos, similar ao de um leopardo moderno. O Smilodon fatalis, por outro lado, exibia um porte mais robusto, comparável ao de um leão, com indivíduos chegando a impressionantes 340 quilos. Mas o verdadeiro colosso era o Smilodon populator, o maior de todos, pesando até 420 quilos e medindo 3 metros de comprimento, com uma cauda curta. Esse gigante era um mestre das emboscadas, utilizando sua força descomunal e seus longos caninos para dominar presas muito maiores do que ele. No entanto, o filhote encontrado na Sibéria não pertence ao gênero Smilodon. Ele faz parte do termo dente de sabre, por suas características marcantes, no caso das presas como sabre, mas pertence a uma linhagem igualmente fascinante, o Homotherium latidens, um predador adaptado ao frio extremo da Era do Gelo. Ao contrário dos Smilodons, conhecidos por suas emboscadas em florestas densas, o Homotherium era um caçador mais ágil e eficiente em terrenos abertos. Ele possuía membros longos e musculosos, dentes adaptados para cortes precisos e um metabolismo ajustado para resistir ao clima rigoroso da tundra. Se o filhote encontrado tivesse crescido até a idade adulta, seria uma máquina de caça quase imbatível, dominando presas como mamutes juvenis, renas e cavalos selvagens. Juvenis, hein, gente? São mamutes juvenis. Se fosse adulta, aí a coisa complica, né? É igual a gente vê os leões de hoje em dia enfrentando os elefantes. Vocês veem algum bando de leões conseguindo abater um elefante adulto? É tecnicamente impossível. Tem que ser um filhote desprotegido dos pais, longe do bando, da manada de elefantes. Entendeu? Tá totalmente vulnerável. Porque enfrentar o maior titã de todos, hoje em dia, que é o elefante africano, complica pro leão. Vocês sabem muito bem. Mas será que um Homotherium latidens adulto sobreviveria no ambiente atual da Sibéria? O mundo que esse filhote conhecia mudou drasticamente nos últimos 32 mil anos. Suas presas desapareceram, substituídas por espécies modernas que evoluíram para lidar com predadores completamente diferentes. Além disso, o equilíbrio ecológico da tundra é frágil. A introdução de um predador tão poderoso poderia desestabilizar ecossistemas inteiros, desencadeando consequências imprevisíveis para a fauna local. Hipoteticamente, o tigre dentes de sabre siberiano teria sim alimento disponível, porém poderia acabar com ele por completo em poucos anos. Quando a fauna de grandes herbívoros acabasse, o tigre dente de sabre iria mirar em predadores como o tigre siberiano e nas poucas pessoas que vivem nessas regiões. Inevitavelmente, um grupo de tigres dente de sabre iria comer de forma literal todos os animais grandes da região, impactando diretamente ao ecossistema local, além de provocarem sua extinção novamente por falta de alimento. Mesmo assim, é fascinante imaginar o impacto de um tigre dentes de sabre vivo na natureza moderna. Ele traria um desafio para predadores dominantes como lobos e ursos, obrigando-os a mudar suas estratégias de sobrevivência. Mas talvez o cenário pudesse ser outro. E se em vez de ser solto na natureza, esse predador fosse mantido em um ambiente controlado? A ideia de observar um... Nem todos escolhem arqueira. Sabe por quê? É porque ela só tem um único ataque no começo. O ataque dela é menor que do guerreiro. Tigre dentes de sabre em um laboratório e posteriormente em um santuário ou zoológico parece menos catastrófica, mas não menos desafiadora. Como lidar com um animal tão poderoso, criado para dominar e caçar em um mundo selvagem? Manejar essa espécie pré-histórica em seus instintos seria um desafio à parte. Afinal, nada se conhece de sua biologia de fato. Então, um simples tranquilizante para manejar um predador raro assim poderia acabar com a vida do animal. Outro fator são as patologias modernas. Talvez o tigre dentes de sabre não tivesse anticorpos para lidar com vírus e bactérias atuais da modernidade. Ele tinha anticorpos para os micro-organismos de antes, né? Que ele estava apto. Hoje em dia, tudo mudou.
Será que os animais, as espécies de hoje se adaptariam no passado? Entendeu? O clima não era o mesmo, os patógenos não eram os mesmos, micro-organismos diferentes, tudo era diferente. Todos os fatores bióticos e abióticos vão mudando com o passar do tempo geológico. Então, aí que complica ainda mais, gente. Aí que complica. A possibilidade de trazer o tigre dentes de sabre de volta à vida não é apenas fascinante, é tentadora. Para os cientistas seria como abrir uma janela para o passado, permitindo estudar uma espécie que desapareceu há milhares de anos. Para o público, seria a realização de um sonho quase mitológico, ver um predador lendário caminhar novamente sobre a Terra. Mas com essa ambição, vem questões que ressoam muito além do laboratório. Devemos realmente trazer de volta uma criatura que pertence a um tempo tão distante? Quais as consequências de interferirmos tão profundamente na linha do tempo natural? As implicações éticas são profundas. Estamos falando de ressuscitar uma espécie para um mundo que já não é o dela. Um ambiente onde suas presas desapareceram, seu território foi transformado e suas condições de vidas naturais já não existem. Há aqueles que acreditam que tal experimento já foi feito e que obtiveram sucesso. Eu não duvido nem um pouco da capacidade tecnológica russa, por exemplo. Teorias da conspiração dissipadas na internet dão espaço a pessoas que escolheram não se identificar, mas relatam que animais como motes, leão das cavernas e tigre dentes de sabre estão sendo trazidos de volta à vida em laboratórios clandestinos na Sibéria. Mesmo que o retorno do tigre dentes de sabre fosse restrito a um ambiente controlado, como um laboratório zoológico, o desafio de manejá-lo seria monumental. Ao contrário dos grandes felinos modernos, como leões ou tigres, que têm séculos de convivência forçada com humanos, o Homotherium latidens seria um enigma vivo. Seus instintos seriam inalterados, primitivos e imprevisíveis. Esse predador não conhece jaulas, não conhece barreiras ou obediência. Ele foi projetado para caçar, lutar e sobreviver em um mundo selvagem. Então, manter algo tão grandioso assim em segredo, eu penso ser muito, muito difícil. Trazer o tigre dentes de sabre e outras espécies extintas de volta à vida não seria apenas um experimento científico, seria uma prova de fogo para nossa capacidade de coexistir com criaturas que desafiam tudo o que sabemos sobre o manejo animal. Essa ideia, tão sedutora quanto aterrorizante, deixa no ar uma pergunta inquietante. Estamos preparados para enfrentar o resultado de ressuscitar uma fera que nunca deveria ter saído do gelo? Bem, por enquanto, e de forma oficial, o tigre dentes de sabre permanece adormecida em seu leito de gelo. Talvez o verdadeiro legado desse filhote mumificado não seja a sua ressurreição, mas o que ele nos ensina sobre os limites e as responsabilidades do avanço científico. E você, o que pensa? Não saia do vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir até o final. Fui! Entenderam, gente? Entenderam bem, né? Que é muito arriscado a gente voltar pro passado, pra gente não prejudicar o nosso presente e não afetar o futuro próximo. Pois é. O que ficou no passado, fica no passado. Vira história. Pegaram esse filhote aí, mumificado, no gelo. Não corram esse risco, né, gente? Não corram esse risco de tentar reintroduzir um animal que já foi extinto há milhões de anos no período geológico atual. Não faça isso. Deixa lá no Museu de História Natural. Museus de História Natural estão aí para isso, para nos ensinar muita coisa. Desde o começo da vida, desde a infância, enfim, muitas crianças frequentam esses locais, então é o mais recomendado. Não estou dizendo para impedir as pesquisas científicas, porque elas são fundamentais. O que eu estou dizendo, né? As pesquisas da biologia molecular, da genética, da biotecnologia, da bioinformática, que são áreas que são muito inovadoras, que são úteis para a ciência, enfim. A área da bioquímica, é claro, mas existe a área da paleontologia, que eu fiz TCC nela, inclusive. A gente está aí para obter conhecimento, para a gente obter inteligência, cultura, isso que é importante. Mas se arriscar para trazer o passado de volta, pode ser muito mais perigoso do que vocês imaginam. Então é isso.
Espero que tenham compreendido. Já vão se inscrevendo, deixando like, ativando o sininho, me seguindo nas redes sociais, compartilhando o conteúdo. E lembrar do nosso bordão: conhecimento vai dominar o planeta porque é o planeta do conhecimento. Enfim, vocês conhecem o bordão, eu falei muito rápido, mas é isso. Valeu, guys. Até o próximo vídeo. Fui!